palavra de hoje, que nós queremos continuar naquilo que Deus já está falando conosco desde sexta-feira. O tema é vida de comunhão e vínculo na comunidade. Vida de comunhão e vínculo na comunidade. Uma das palavras que mais remete a isso que nós queremos falar hoje é a palavra koinonia, que é uma palavra grega que quer dizer sobre compartilhar, ter coisas em comum. Repita assim comigo: compartilhar, ter coisas em comum. Isso é koinonia, compartilhar, ter coisas em comum. E aponta para nós como igreja, para um relacionamento espiritual, aponta para um relacionamento pessoal, aponta para um relacionamento social dentro de um propósito que Deus estabeleceu para nós. E essa união, essa palavra koinonia, ela é cumprida, ela é intensificada, ou ela funciona na prática por meio da presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos viver a verdadeira koinonia, a verdadeira comunhão. E isso é uma palavra que aponta para o novo nascimento. Koinonia, somente os nascidos de novo são capazes de viver isso. Porque nós somos egoístas por natureza. Nós somos aqueles que lutam para estabelecer as suas próprias vontades, os seus próprios sonhos. E esse ambiente que o Espírito Santo está gerando e quer cutucar você e eu, para andarmos mais juntos como igreja, para amarmos mais uns aos outros, para amarmos mais os perdidos, é uma obra do Espírito. E isso precisa ser um vínculo que ele nos aprofunde nesse ambiente de sermos uma comunidade saudável na comunhão. E queridos, o mundo hoje vive o avesso da comunhão. O mundo vive hoje o avesso desse abrir o coração, de se relacionar. E eu tenho um trecho de um artigo aqui da Gazeta do Povo, que eu já li um tempo atrás, e eu quero ler ele hoje novamente. É um parágrafo que fala sobre a natureza humana. E diz assim nesse artigo: nós somos seres humanos marcados pela falta. E essa falta nos deixa um registro, que por mais que tenhamos muito, nós nunca temos tudo. Algo sempre precisa nos faltar, para que a gente possa, a partir dessa falta, mobilizar desejos e buscar sentido na vida, através da busca e da realização desses desejos. Todo o tempo, nós seres humanos, inconscientemente, temos a sensação de que algo nos está sendo sonegado, subtraído em todos os momentos. E esse artigo fala sobre essa realidade do ser humano, que está cada vez mais sozinho, está cada vez mais voltado para si mesmo. E uma das coisas que a gente vê isso, de fato, é que os consultórios de psicologia estão cheios de pessoas procurando a consulta. Os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas. Os lugares de clínicas que tratam das emoções estão cheios de pessoas. E hoje, os índices de pessoas que estão sofrendo de doenças mentais, ele está assim potencializado. E isso é falta daquilo que Deus veio estabelecer, uma comunhão verdadeira. E eu quero, antes de ler um texto principal, eu quero ler 2 versículos que diz no Novo Testamento que existem algumas guerras para tentar desfazer a comunhão. O primeiro texto que eu quero ler, Efésios capítulo 4, versículo 3. Abra comigo aí a sua Bíblia. Efésios 4, versículo 3. Aleluia! Eu vou ter que dar uns gritos hoje, querido, porque eu vou ter que ser meio pentecostal aqui hoje, que senão vai complicar. Quem que é minha linha de medir aí? Quem que está mais cansado? Vou ficar olhando para você. Não é você, Adriano? Certeza? Efésios 4, 3. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Eu li o 2, desculpe.
Agora o 3. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Esse é um texto profético que você precisa dizer sobre você mesmo. Repita assim comigo. Faça todo o possível para se manter unido no Espírito, ligado pelo vínculo da paz. Se você já faz todo o possível para se manter ligado aos irmãos, unidos no Espírito, você não precisa ouvir essa mensagem. Mas se você não está fazendo tudo o possível para se manter unido com os irmãos, através do Espírito, ligado por esse vínculo da paz, que não é a paz circunstancial, é a paz shalom, é a paz que Jesus traz sobre o coração do homem, Jesus traz sobre a vida das pessoas. Faça o esforço, algumas versões fala assim, faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. O outro texto, Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Diz assim, aleluia, o Espírito Santo vem com graça sobre nós. Romanos 14, 19, portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Aqui fala sobre alvo, harmonia e edificação uns aos outros. Uma outra versão diz assim, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Essas duas versões da Almeida Revista e Atualizada, elas falam sobre esforço. Então há um esforço para se fazer. Nós precisamos hoje, quem foi no retiro, nos esforçar para vir aqui. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, né, Mauri? Precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós saímos lá da chácara e uns 500 metros na frente estourou o pneu do caminhão do Marcos e estava cheio das coisas do retiro. E foi um ambiente ali, Marcos, né, de teste da nossa paciência, domínio próprio. E daí veio alguns irmãos ali. O Erics está aí? Ah, está ali o Erics. O Erics é esse menino, 1,95 m aí, que você conhece ele, né, Erics? Mas o Erics me surpreendeu hoje, porque ele pegou aquele macaco, aquele troço com o pé e com a mão, e falou, ô rapaz, esse menino é forte, esse menino aí não dá para encarar não. E o Éder ali ajudando, e tirou o pneu, e pôs umas pedras embaixo, e levantaram o caminhão, e trocaram o pneu. E isso é fazer as coisas em comunhão, trocar o pneu do caminhão em comunhão. Eu não vi ninguém reclamar, saiu até sangue do braço do Marcos ali, que ele se esfolou ali numa peça do caminhão, mas estava o meu carro, o carro do Erics, o carro do Éder, o carro do Amauri, e todo mundo chegando atrás do caminhão, e para sair do lugar tem que consertar o pneu do caminhão. Nós precisamos nos expor a relacionamentos com os irmãos para nós nos esforçar nesse ambiente de conhecermos uns aos outros, de nos aprofundar nesse relacionamento. E por isso que a Bíblia diz, queridos, que qualquer ataque contra uma comunhão que vem pelo Espírito, vem de uma origem de pecado, porque nós precisamos nos esforçar para uma edificação mútua, nós precisamos nos esforçar para conservar unidade. Qualquer coisa que se levante contra a unidade é pecado. O outro texto que eu quero que você leia comigo, Colossenses 3, versículo 11 a 14. Colossenses 3, do 11 a 14. Diz assim, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircunciso, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Repita assim comigo, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, Ele vive em você. Se eu apontei para o meu irmão e disse que ele vive nele, eu preciso amar esse irmão. Eu preciso dar a minha vida por esse irmão. Eu preciso gastar tempo com esse irmão. Eu preciso investir, às vezes, recurso na vida desse irmão.
Se Cristo é tudo na vida dos meus irmãos, eu preciso gastar tempo junto. Versículo 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. E o versículo 14. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Cristo é tudo em todos, amém? Somos vistos de uma forma igual diante dele. Você e eu não somos mais gentios, pecadores. Você que teve problema de drogadição, de álcool, você que teve problema de dívidas, você que teve problemas no casamento, não importa a condição que você chegou diante de Cristo, se você veio com tantos pecados na sua concepção, ou veio com menos pecados, Cristo é tudo em todo. Ele nos uniu e nos chamou para uma perfeita comunhão com Ele e uns com os outros. Você crê nisso, querido? E Ele diz uma ordem para nós, baseado nisso. Revistam-se, ou seja, façam isso, cumpram isso, manifestem compaixão, manifestem bondade, manifestem humildade, mansidão e paciência. Nós precisamos entender que a comunhão é um ambiente onde nós podemos expressar que de fato Cristo governa sobre a nossa vida. O versículo 15 diz assim: fostes chamados em um só corpo. Quantos corpos de Cristo nós vemos aqui nessa noite hoje? Um. É um corpo, não são vários corpos, não são várias pessoas que fazem vários corpos de Cristo. Nós não somos uma igreja individualizada, nós somos uma igreja de unidade, de um só corpo. E ele fala: sejam compreensivos uns com os outros. Uma frase que eu anotei aqui, que eu vi num livro, diz assim: a verdadeira comunhão é quando eu dou ao outro aquilo que recebi de Deus. Você recebeu o perdão de Deus, perdoe. Você recebeu o amor de Deus, ame. Você recebeu de Deus misericórdia, seja misericordioso. Você recebeu de Deus compaixão, seja compassivo. Você recebeu de Deus paz, manifeste essa paz. Então, queridos, essa comunhão, ela expressa aquilo que eu recebi, porque eu não produzo essas coisas, é fruto do Espírito em mim. E a palavra diz ali, no texto que nós lemos, revestivos ou revistam-se. E essa palavra revestir ou revistam-se, ela diz a respeito de mudança de roupas, de assumir roupas novas, conforme Cristo. Nós fizemos uma brincadeira no retiro lá, e alguns foram fantasiados, e a maioria, e eu também estava, lençol, fronha de travesseiro, lenço da esposa, não sei o que, para tentar se parecer com um personagem bíblico, né? Nós não vamos conseguir reproduzir os tecidos da época, as coisas que tinham na época. Tinha a família, como é que o careca deu o nome lá? Do Chau Carneiro, né? Do Chau Carneiro tinha o pastor e as ovelhinhas. Revestivos é trocar de roupa, é você vestir uma roupa segundo a sua nova natureza em Cristo Jesus. Nós precisamos dessa roupagem. O mundo está individualizado e egoísta, e é tempo de a igreja manifestar uma comunhão que constrange e alcança o coração das pessoas. Nós podemos desfrutar isso nesse final de semana, não apenas nos 4 cultos que nós tivemos, mas comendo junto com os irmãos, lavando louça junto com os irmãos. E alguns irmãos lavaram a minha louça, e até o Rafael lavou a minha louça. Eu falei: Rafael, vou te deixar, vou permitir que você seja abençoado, né, Rafael? E ele não quebrou, ele é técnico de segurança, né? Não quebrou o prato nem nada.
Mas é essa troca de experiências, não apenas nos cultos de domingo, mas quando você está de bermuda, quando você está de chinelo, quando você está sentado do lado do gramado, quando você está na piscina junto com o irmão, você está ali mostrando, manifestando o seu amor, a sua roupagem nova em Cristo Jesus. E em todos os ambientes que nós vivemos e somos chamados a viver com o irmão, ele diz assim, para nós sermos compreensivos uns com os outros e perdoar quem nos ofender. Os relacionamentos são feitos de ações e reações, é natural isso. Muitos de nós ferimos os irmãos, mas aonde existe a ferida, existe o bálsamo de Gileade que cura a ferida. Aonde existe ofensa, existe o perdão. Aonde existe desavença, existe a reconciliação. Amém? Deus tem nos chamado para vivermos essa realidade, de manifestarmos isso uns aos outros, sermos compreensivos, sermos pessoas que perdoem. E esse exercício, queridos, é para ser na nossa casa, mas também na família da fé, na nossa comunidade. Quando nós caminhamos, e nós desejamos isso, e por isso estamos pregando sobre isso nessa noite, nós desejamos e oramos para que esta casa de oração seja um lugar de relacionamentos saudáveis, de pessoas que se importam, de pessoas que ajudam, de pessoas que andam juntos na caminhada. Nós cremos em um reino que nos redimiu, que nos perdoou, aonde nenhum de nós vai passar necessidade, porque sempre vai estar alguém do seu lado. Nós cremos em uma igreja que ninguém vai sofrer sozinho, porque se você está triste, alguém vai sentar junto com você, vai abraçar você, vai chorar junto com você. É um lugar onde amizades verdadeiras vão se desenvolver, queridos. Nós não conseguimos nos tornar discípulos de Cristo se nós não temos amizade. Nós não conseguimos nos tornar discípulos de Cristo se as amizades não nos levam para conhecer mais profundamente uns aos outros. Nós precisamos pensar isso hoje. E nós falamos um pouco sobre isso. Estamos dispostos a investir tempo para ouvir as pessoas? Estamos dispostos na nossa atitude de ter comunhão, de ajudar as pessoas? Estamos dispostos a dar o nosso tempo e servir? Deus tem nos chamado e nos exprimido para nós deixarmos a superficialidade de lado. É fácil muitas vezes dar risada, contar história, comer junto e brincar, né? Vocês viram quantos momentos no vídeo ali os jovens tiveram? Torta na cara, levar aguinha na testa e brincar com aquela bola naquele pano de TNT. Mas quando tiver um problema sério, eles precisam estar lá juntos também. Quando tiver um BO na vida de alguém, eles precisam estar juntos lá também. Nós somos chamados a ter uma comunhão que envolve chorar junto, envolve participar da dor do nosso irmão. Nós somos chamados a ter uma comunhão que envolve nos importar mais uns com os outros. E um outro texto que eu quero ler com você, Filipenses 2, 1 a 2. Você está aí, querido? Amém? Cadê o Babu? Estava com uma cara de cansado hoje, Babu. Filipenses 2, do 1 a 2. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. A mesma forma de pensar e um só propósito. Como que é possível viver isso, pastor? Olhe para mim, querido. Nós não conseguimos sem a ajuda do Espírito Santo. Eu sou igual a você. A minha tendência, se você me dá uma canelada, eu quero desquitar em você. A minha tendência, se você falar mal de mim, eu quero falar mal de você também. Mas se eu não morrer,
para minha justiça própria, se eu não morrer para minha argumentação, se eu não morrer para minha superficialidade ou para o meu status, que eu quero mostrar que eu sou santo, que eu sou perfeito, eu não vou conseguir chegar nesse nível de uma comunhão que mostre sinceramente que nós somos chamados a construir um trabalho juntos, que nós somos chamados a pensar da mesma forma e manifestar um mesmo propósito na terra. Comunhão, koinonia, envolve deixar as nossas opiniões de lado e nos unir na única forma de ser possível ter união, na verdade do Evangelho revelada ou conhecida ou manifestada pelo Espírito Santo. É a única forma, queridos, a verdade do Evangelho precisa nos unir. Concordar não é que todo mundo faça aquilo que acha que é certo, ou dois ceder para agradar um terceiro, mas concordar é fazer junto, é olhar para o mesmo alvo, é trabalhar lado a lado, porque nós temos uma só missão como família de Cristo Jesus na terra. Amém? Nós temos uma só missão. Nós precisamos deixar os nossos pensamentos de lado, nós precisamos deixar as coisas que nós sonhamos individualmente, nós precisamos deixar de ser egoístas e ter pensamentos que direcionem os nossos passos no propósito celestial de Cristo Jesus. Um outro texto que eu quero ler com vocês está em Efésios 4, do 4 a 6. Efésios 4, do 4 a 6. Deixa eu compartilhar um testemunho tão precioso. Eu fico tão feliz de ver as pessoas servindo juntas e ver a igreja se movimentando, como nós tivemos ali a Clarita e a Nina, a irmã dela, fazendo comida para 68 pessoas. Nós tivemos pessoas limpando o salão, organizando os pratos, lavando os pratos. Nós tivemos pessoas que compraram as coisas no mercado, pessoas que se importaram de levar de carona os irmãos. Nós tivemos um ambiente de pessoas que às vezes tinham que emprestar o garfo, que faltou garfo ou faltou faca, né? Tivemos um ambiente que é onde nós tínhamos que às vezes olhar para o buffet e falar, eu vou pegar só uma carne, que senão o irmãozinho... E nós temos uma fase da nossa vida, da adolescência e juventude, que nós já falamos sobre o termo 7 janta, né? Porque eles vencem os morros assim, né? Mas todo esse ambiente que nós víamos, sempre alguém estava fazendo algo na direção de alguém. Sempre alguém estava fazendo algo para servir alguém. E eu fico muito feliz de ver os jovens servindo uns aos outros, queridos, porque a comunhão, ela é feita quando nós estamos dispostos a gastar tempo um na vida do outro. E nós precisamos perder esse estigma, ou essa mentalidade que a comunhão é só no culto de domingo. Isso é uma pequena fração da comunhão da igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos gastar mais tempo na mesa. Nós precisamos ver se você come com a boca aberta, com a boca fechada, se você sabe usar o garfo de forma certa. Nós precisamos ver você sem meia e sapato, ver se a tua unha é encravada. Nós precisamos ver você como você é no dia a dia. E vocês precisam ver a mim como eu sou no dia a dia. Eu não sei se foi a primeira vez, eu não lembro, né? Desde que eu sou pastor titular da igreja, que eu preguei de bermuda. Hoje eu preguei de bermuda e de sandália. Eu até brinquei lá que eu era dos profetas de bermuda, que tinha um ministério chamado Profetas de Bermuda. Mas tinha um pastor amigo meu que falava assim, de vez em quando eu preciso usar bermuda, para os irmãos da igreja entender que eu também tenho perna. Eu tenho 2 pernas, igual você tem 2 pernas. Comunhão é você fazer as coisas junto, é você não se assustar se o irmão come ou não come, você saber se o irmão gosta de carne de porco ou não, é você saber se ele come arroz com feijão ou não. Comunhão é gastar um pouco mais da nossa vida um na vida do outro.
E nesse ambiente de retiro, Deus trouxe essa palavra de comunhão para mim, principalmente, falar assim: nós precisamos ir mais fundo na comunhão como igreja. Nós precisamos ir mais fundo na vida um do outro. E nós precisamos conhecer mais um ao outro. E essa comunhão, ela se dá num ambiente de comunidade. Nós estamos numa comunidade, num lugar onde as coisas precisam ser comuns para nós. E esse texto de Efésios 4 a 6, fala sobre esses fundamentos da comunidade. Você abriu lá sua Bíblia? Eu abri a minha, mas me perdi aqui, achei. Efésios 4, do 4 ao 6, diz assim: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Até aqui. Aqui ele fala de várias coisas que fundamentam uma vida de comunidade. E pelo menos 7 coisas aqui esse texto está dizendo sobre essa vida de comunidade. O que compõe, o que caracteriza, o que precisa ser a expressão de uma comunidade do reino de Deus, de uma família da fé. E isso nós precisamos praticar, isso nós precisamos viver. Antes de falarmos dessas 7 características que o texto diz aqui, precisamos quebrar alguns mitos sobre vida em comunidade. O primeiro mito de uma vida em comunidade, que comunidade não é um aglomerado de pessoas, uma multidão que se reúne e não tem vínculos de relacionamentos e frequentam programas coletivos. A igreja não é isso. A igreja não é um aglomerado de pessoas que fazem reuniões coletivas e vão para suas casas e não se relacionam, não se conhecem, não chamam o nome um do outro, não sabem onde o outro mora. Isso não é comunidade. Comunidade não é um grupo de pessoas que realizam tarefas. Você vê aquele ônibus da prefeitura, desce 20 cidadãos lá do ônibus, nada contra, se você trabalha na prefeitura ou cortando grama na prefeitura. Eu espero que você seja aquele que trabalha, não aquele que fica olhando os que trabalham. Mas 20 desce daquele ônibus, 4 trabalham e 16 ficam olhando os que trabalham. Não é realizar tarefas, não é você fazer coisas para ganhar dinheiro ou para ganhar recompensa. Às vezes muitas igrejas têm ministérios que cada um só pensa no seu ministério, no seu quadrado, no seu negócio. O importante é tocar bem, né, Guilherme? A guitarra tem que fluir, o resto não importa. Eu sei que o Guilherme não é assim, por isso que eu posso usar ele como testemunha, ou exemplo. O ministério não é você fazer a tua parte, fechar as janelas da igreja depois que acabar o culto e ir embora. O ministério não é se a mídia está funcionando e eu que trabalho na mídia fiz isso sozinho, acabou e vai embora. O ministério não é sobre tarefas, o ministério é sobre relacionamento, a comunidade é sobre relacionamento. Então a igreja não é focada em tarefas. Estar num lugar onde as pessoas realizam tarefas juntas, pode ser uma fábrica, pode ser uma empresa, pode ser uma escola. Comunidade cristã não é um grupo de pessoas que cultiva interesses próprios. Pastor, eu vim na igreja porque eu quero buscar a minha bênção. Pastor, eu vim na igreja porque eu quero buscar a minha resposta. Jovens, vocês que estão aqui. Pastor, eu vim na igreja porque eu quero achar uma namorada ou um namorado lindo, maravilhoso. Não é assim. A comunidade não existe para servir aos interesses próprios. Quanto mais uma comunidade, uma igreja formada de pessoas que têm interesses próprios, mais problemas essa comunidade vai gerar para o mundo e para a sociedade, e menos resposta ela vai trazer para essa sociedade, para esse ambiente, para esse lugar onde ela está. A comunidade ou a igreja não é um gueto, não é um grupo fechado. Um gueto é um grupo fechado que está vivendo para si mesmo, para os seus próprios interesses. Esse gueto é um lugar de confinamento que serve para afastar aquelas pessoas
dos de fora. E é um lugar que às vezes reforça a nossa individualização. A igreja não é um gueto. O mundo está perdido lá fora, pastor. As pessoas estão corrompidas. A guerra está prestes a estourar porque derrubaram o drone não sei de onde. Queridos, se nós formos chamados para morrer pela causa do Evangelho, é para lá para fora que nós fomos chamados. É lá naqueles lugares que a resposta precisa ser dada. Não é um grupo fechado. A igreja é um lugar de koinonia, de comunhão. Comunidade, só para nós ver a origem dessa palavra, é uma palavra latina comunitas. E comunitas é uma junção da palavra comum e unitas. E isso significa muitos formam uma unidade. Comunidade é a multiforme graça de Deus manifestada por indivíduos que andam juntos e servem ao mesmo Rei. Comunidade é um grupo de pessoas unidas para servir a um propósito que cabe a cada um cumprir o seu papel dentro desse propósito. E conforme o texto que nós lemos, o primeiro aspecto lá do texto de Efésios 4, você está aí, querido? Amém? Vou falar bastante amém hoje, para que você possa me dar um feedback aí. Efésios 4, diz assim, versículo 4, pois há um só corpo, nós somos um só corpo. A comunidade do reino de Deus não é uma autonomia própria, não somos cidadãos, autônomos, mas nós não andamos de forma autônoma. A comunidade não é um lugar de dependência apenas, mas a comunidade é um lugar de interdependência. Não é um lugar de uma dependência que você terceiriza todas as responsabilidades. Alguém ora por mim, alguém me consola, alguém me aconselha. Não, é um lugar de interdependência. Enquanto você dá, você está recebendo. Enquanto você serve, você é servido. Interdependência. A comunidade é um corpo. Ela vai contra o princípio da sociedade de autonomia. E ela vai contra esse princípio de que quanto mais autônomo, mais maduro eu sou. No reino de Deus não funciona assim. Quanto mais dependente da graça de Deus, mais maduro você é, querido. Quanto mais você serve, mais maduro você se torna. A lógica do corpo de Cristo deve prevalecer os relacionamentos. Os cristãos são partes uns dos outros. Olhe para quem está do seu lado, que não seja o teu parente talvez, e fale assim, você faz parte da minha vida. Nós somos partes uns dos outros, nós somos partes do mesmo corpo. Um outro aspecto, nós somos um só corpo, isso é ser comunidade. O segundo aspecto, ele fala, unidos, e um só espírito, pois somos um só corpo e um só espírito. Um outro elemento fundamental de nós sermos uma comunidade cristã é o que nós chamamos de carisma, é a presença do poder do Espírito Santo no meio da igreja. Ninguém aqui é capaz de gerar por seu esforço dons espirituais. Nenhum de nós pode ser por mais talentos, por mais habilidades, nós somos capazes de produzir um fruto espiritual sozinhos. Nós não produzimos frutos sozinhos, nós dependemos de um só Espírito, que foi dado a todos nós, o Espírito de Deus. Por mais, queridos, que nós sejamos disciplinados, por mais que nós sejamos capazes de enfrentar coisas de oposição do inimigo, por mais que nós nos julguemos ser maduros sozinhos, nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos depender uns dos outros, nós precisamos depender do Espírito de Deus, que manifesta poder, que revela poder sobre as nossas vidas, amém? Nós somos chamados a viver em comunidade, porque todos nós temos uma só esperança. O texto fala,
assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Todos nós estamos esperando e trabalhando e orando para que o Maranata aconteça. Nós queremos Jesus reinando em plenitude sobre a igreja. Nós queremos ver o reino de Deus na plenitude. Nós queremos desfrutar da glória do Senhor. Nós queremos conhecer as coisas espirituais, não mais por espelho, mas na plenitude de um relacionamento. Nós temos uma só esperança. Deus tem planejado para todos nós um futuro, uma vida e também um presente cheio de esperança. Você vem no culto, você precisa ter esperança. Você olha as notícias, você precisa continuar tendo esperança. Você sai lá na rua, vê coisas ruins, você precisa continuar tendo esperança, porque é além dessas coisas. Nós falamos esses dias atrás sobre o texto de Jeremias 29:11, que as pessoas usam esse texto para dizer, às vezes, para massagear o ego uns dos outros, que fala: eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de vos dar esperança e um futuro, planos de paz e não de mal. E esse texto, queridos, é falado no contexto que eles estavam no ambiente de exílio, no ambiente de derrota, no ambiente de juízo. Mas esse texto fala também que o Senhor nunca, ao longo da história do seu povo, jamais perdeu a esperança de que ele tinha um remanescente na terra, ele tinha um povo na terra, e ele ia cumprir a sua promessa para o seu povo na terra. A mesma expectativa de que Deus cumpriu aquilo que ele planejou sobre o povo de Israel, Deus tem sobre a igreja hoje. Ele tem uma expectativa e uma convicção: a igreja cumprirá o meu propósito na terra. Ele tem essa convicção em nós, e nós precisamos depositar toda a nossa esperança nele. A nossa esperança deve ser uma das coisas mais importantes para manter-nos unidos em comunhão como igreja. Se nós perdemos a esperança, você não precisa mais frequentar a igreja, porque a esperança deve mover as nossas ações. Nós temos um só Senhor, aleluia. Ninguém nesse ambiente é maior que ninguém. Se você tem mais dinheiro que eu no banco, você não é maior que eu. Se você tem um carro melhor que o meu, e aliás, eu nem tenho carro, o carro que eu tenho é da igreja, né? Você não é maior que eu. Se você fez mestrado, doutorado, você não é maior que eu. E Deus não mede as pessoas de uma forma pelo status quo, pelo currículo. Deus, Ele é um só, e Ele nos colocou na mesma posição, para que nós possamos chamar uns aos outros de irmãos. A nossa comunhão está nos conectando a apontar para um só Senhor. Todos nós estamos ligados, todos nós estamos submetidos ao senhorio de Cristo, porque é Ele que manda nesse lugar, é Ele que reina na vida da igreja. Um só Senhor. Nós precisamos nos submeter totalmente à soberania de Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida para submeter a nossa vida aos propósitos celestiais dEle. Outra questão do texto fala que nós temos uma só fé. Não existe várias fé. Não existe a fé desse tipo, daquele tipo. Não existe a fé que é muitas vezes usada essa palavra, a fé do pensamento positivo. Tem muitas pessoas que se movem por pensamentos positivos. A fé, queridos, não é em circunstâncias boas, a fé não é em mentalizar uma postura de positivismo que vai dar certo. A fé é um fundamento da nossa vida, a fé é a base da nossa vida de relacionamento e comunhão com Cristo e, por consequência, comunhão uns com os outros. Hebreus 11:1. Abra lá o texto de Hebreus 11:1. Hebreus 11:1.
A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé é a certeza das coisas. A fé é a convicção de fatos que nós não vemos. A fé, ela move-se por meio de uma esperança que jamais vai ser deixada, jamais vai ser abandonada. Nós nos unimos diante de uma única fé, que Deus amou o mundo e mandou seu Filho, e Ele morreu por nós, e Ele pagou o preço de todos os nossos pecados, de todos os pecados da humanidade. Ele abriu uma porta, Ele nos convidou para entrar, e Ele nos deu um plano de uma vida de esperança de futuro, de salvação, e não apenas salvação, de viver a eternidade ao lado dEle. Nós precisamos viver fundamentados nesta fé. Deus, Ele nos desafia a ver a vida, a ver a realidade das coisas, não apenas como ela se mostra ou como ela se apresenta, mas sim, Deus nos desafia a ver as coisas como elas poderão se transformar, elas poderão ser mudadas a partir da interferência da glória dEle, na vida de pessoas que estão andando por caminhos de morte, na vida de pessoas que estão padecendo de enfermidades, nas situações que nós não temos controle, nós precisamos viver uma vida de fé. Isso nos faz ser uma comunidade quando nós temos uma só fé. E o mesmo texto de Efésios 4 diz assim, sobre o pertencimento, um só batismo. Nós queremos que você lembre que o batismo é um símbolo de nossa conversão, do início da nossa conversão. A conversão, ela é algo que precisa ser manifestado por uma experiência de uma nova vida, de uma vida de nascer de novo em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5,17, diz assim o texto, 2 Coríntios 5,17, se você está anotando, só anota aí, na versão revista e atualizada, é assim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, as coisas já ficaram para trás e você vive uma nova realidade em Cristo Jesus. Um só batismo aponta para uma vida que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós temos o selo de pertencimento que nós fomos renovados em uma nova postura de ser nascidos de novo. Recebemos dele uma nova humanidade, porque nós não somos o que éramos antes, mas nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E um último aspecto do texto, fala de uma vida em comunidade. Há somente um Deus e Pai de todos. Não importa as nossas diferenças de trabalho, de profissão, de carro, de família, de bairro, de intelecto. Não importa se você torce para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Operário. Não importa as nossas diferenças. Há um só Deus e Pai de todos. Todos aqui nesse lugar têm um chamado mais importante de todos. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós somos gerados em Cristo Jesus como filhos do mesmo Pai. Isso, querido, é uma das coisas mais importantes no cristianismo. Nenhuma outra religião consegue converter as pessoas que se convertem àquela religião em filhos daquele Deus. Mas o cristianismo é o único caminho que de fato dá o direito, dá uma liberdade e uma declaração afirmando, você nasceu de novo, agora você é filho. Nós temos isso nos torna uma comunidade de filhos, isso nos torna filhos que podem não ser arrogantes e petulantes, mas fazer uma oração, Pai nosso, meu Pai, Abba Pai, Paizinho querido. Isso nos dá liberdade de relacionamento com Deus, porque Ele é o nosso Pai. Você está entendendo isso, querido? Nós somos
aqueles que foram escolhidos por Ele. Nós fomos aqueles que fomos chamados a sermos irmãos uns dos outros, e somos chamados a sermos irmãos do nosso primogênito, Jesus Cristo. O primogênito de Deus se tornou aquele que gerou uma descendência de milhares e milhares de novos filhos por meio da sua obra na cruz. O Pai, Ele levanta novos filhos, e nós não escolhemos os irmãos com quem nós vamos andar. Nós temos o privilégio de saber, é que Deus é que escolhe os irmãos que andam juntos. Você escolheu os irmãos de sangue que você tem hoje? Na vida espiritual é a mesma coisa. Deus, segundo a sua graça, sabedoria e misericórdia, reúne os irmãos e forma ali nesse lugar uma comunidade de irmãos na fé. Nós não temos direito de escolher os nossos irmãos, é o Senhor que escolhe os irmãos que vão caminhar conosco. Às vezes você não acha tão bonito, às vezes você não acha tão adequado aquele ou aquela irmã, mas o Senhor colocou você do lado desse irmão, porque Ele tem propósito de você andar junto com Ele. Então nós precisamos entender, é o Pai que nos toma para si como filhos, e é o Pai que escolhe os irmãos que vão andar junto conosco. Não é o pastor que escolhe o tipo da igreja que ele vai pastorear, mas é o Senhor que coloca o pastor no lugar de cuidar daquelas ovelhas que são do Senhor, segundo o propósito do Senhor, para a vida daquela comunidade. Esses são 7 aspectos que dizem respeito a uma vida de comunidade. E para concluir, queridos, eu quero dizer para vocês que Deus está nos chamando para recuperar o senso de uma comunidade da fé, que Deus está nos chamando para recuperar uma verdadeira identidade de uma comunhão, de uma família da fé, que vive um plano de uma comunidade do reino de Deus na terra, uma família, uma casa de oração, que pratica o koinonia, que pratica a comunhão íntima, que pratica a comunhão na mesa. Eu quero que você pense a respeito. Quais atitudes você precisa tomar para que você manifeste intenção e interesse de avançar na comunhão tua com o Senhor, de avançar na comunhão com os outros irmãos? Faz quanto tempo que você não serve algum irmão da sua igreja, na tua casa, servindo uma refeição para ele? Faz quanto tempo que você não vai na casa de alguém e fala, eu vim hoje aqui na sua casa só para conversar e orar com você? Nós precisamos resgatar esse senso de comunidade. Não é apenas para o nosso benefício, mas Deus nos chamou para ser uma comunidade que vive em koinonia, em comunhão, porque nós temos uma missão juntos, e nós somos chamados a cumprir essa missão como igreja do Senhor na terra. Eu quero convidar você a ficar em pé, querido, por favor.